Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Gabi e eu decidi trazer aqui para vocês 31 dias de vídeos consecutivos falando sobre o livro de Provérbios. Na verdade, lendo Provérbios junto com vocês. A ideia desse vídeo é o quê? É realmente ler Provérbios e talvez trazer alguns comentários meus, mas não é um vídeo com o intuito de estudar Provérbios, até porque não sou teóloga. Então, se você gosta também deste livro, se você gosta da Bíblia, continua nesse vídeo para que a gente possa iniciar essa jornada juntos. Antes de começar a leitura em si, acho importante colocar alguns pontos sobre quem escreveu Provérbios, sobre a data em que foi escrita e algumas coisas assim. Então eu vou ler para vocês algumas considerações que estão na minha Bíblia. A minha Bíblia é uma Bíblia de estudos na versão Almeida Revista e Atualizada. Então eu vou ler aqui para vocês, só para contextualizar mesmo o livro de Provérbios, para a gente começar nessa nossa jornada de leitura bíblica. Então vamos lá. Sobre o autor. Salomão, rei de Israel, era filho de Davi e Betseba. Tinha cerca de 20 anos de idade quando subiu ao trono e reinou durante 40 anos, de 971 a 971 a.C. Aproximadamente 3.000 provérbios e mais 1.000 cânticos são atribuídos a Salomão. É apropriado considerar que ele tenha escrito grande parte do livro de Provérbios, uma vez que foi aclamado o homem mais sábio de sua época. Não se sabe nada acerca de Agur, ao qual é atribuído o capítulo 30 de Provérbios, nem de Lemuel, cujas palavras são registradas em Provérbios 31. Com exceção de Moisés, Salomão foi o autor que escreveu mais textos do Antigo Testamento. Salomão não demonstrou sua força nos campos de batalha, mas no âmbito da mente, meditação, organização, planejamento e negociação. Acredita-se que tenha redigido o Cântico dos Cânticos em sua juventude, Provérbios numa idade mais madura, correspondente ao auge de seu poder, e Eclesiastes quando já era de idade, refletindo sobre sua vida e experiências. Sobre a data. A maior parte dessa coletânea de provérbios foi compilada durante o século X a.C. e assumiu sua forma final entre 729 e 686 a.C. O livro de Provérbios visa desenvolver em homens e mulheres, especialmente os jovens, um modo de vida sábio e competente. Na Bíblia, o ponto de partida da sabedoria é um relacionamento correto com Deus. A pessoa sábia aplica o conhecimento acerca de Deus a fim de viver com competência. Os ditos sapiensais são prescrições para a sensatez prática. E algumas características literárias. O nome desse livro expressa o seu estilo literário. Um provérbio, no hebreu chamado mashal, significa ser semelhante a ou ser comparado com. É uma declaração comparativa, normalmente na forma de um ditado curto, em vez de uma declaração extensa. São afirmações sucintas, porém intensas, extraídas das situações cotidianas e diretrizes práticas para uma vida bem-sucedida. Um provérbio não argumenta, ele pressupõe. Seu objetivo principal não é explicar uma questão, mas expressar uma ideia de forma incisiva. Muitos dos ditos proverbiais devem ser considerados diretrizes e, portanto, necessariamente absolutos. As declarações expressam verdades gerais, mas pode haver exceções. Então, eu quis colocar isso aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho do que é Provérbios, quem escreveu, em que época que foi escrito. E eu acho importante dizer também que Salomão, antes de ser um rei sábio, antes de ser uma pessoa, né? Não vou colocar como rei, mas antes de ser uma pessoa muito sábia, ele foi uma pessoa muito esperta, porque Deus perguntou para ele, falou para ele que ele podia pedir o que ele quisesse, que o Senhor o abençoaria. E ele foi muito esperto e pediu sabedoria. Então, a partir desse pedido dele de sabedoria, ele conseguiu todas as outras coisas, como a sua riqueza e o conhecimento que ele deixou, né, até hoje. Todo mundo praticamente conhece o rei Salomão. Então é isso, gente.
Sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de Provérbios. Vamos lá então, Provérbios 1. Uso dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Contra as seduções dos pecadores. Subtítulo: Meu filho, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Subtítulo: Clama a sabedoria. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas os que me deram ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E por aí, acabamos a leitura de Provérbios, capítulo 1. Então, o que eu queria deixar aqui de comentário, na verdade, é que esse primeiro capítulo a gente pode ver aqui no início que ele faz como se fosse uma introdução do que ele vai falar, para quem ele vai falar, de qual a importância, né, dos provérbios. E ele também já começa falando sobre a sabedoria. Então ele coloca aqui, clama a sabedoria, que a sabedoria tá gritando e muita gente não tá ouvindo, não tá ligando para buscar a sabedoria. E quando essas pessoas precisarem dela, ela não vai chegar até eles. Então, isso que a gente consegue ver aqui nesse primeiro capítulo. Ele também já logo dá instruções para os filhos, aqui, por exemplo, no versículo 8. Ouve o ensino de seu pai e não deixes a instrução da sua mãe. Então, a gente pode ver que ele coloca aqui como primeiro, né, as primeiras coisas mais importantes, honrar o pai e a mãe, no caso, e a questão de buscar a sabedoria,
deixar que a sabedoria faça parte da nossa vida. Então é isso, gente, o que eu queria deixar pra vocês. Eu quero mesmo que esses vídeos sejam vídeos mais curtos, para que todos possam acompanhar os 31 dias que eu vou postar aqui pra vocês e para que a gente possa fazer essa leitura mesmo juntos, de Provérbios. Se você tiver algum comentário sobre esse capítulo, coloca aqui pra gente ir conversando, pra gente ir trocando essa experiência de ler Provérbios juntos. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like para eu poder saber. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder esses 31 dias que eu vou estar aqui com vocês. E é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado, espero que de alguma maneira eu possa ter abençoado a vida de vocês. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!